Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca. A gente começa agora a falar sobre gramática no seu preparatório para o Enem e, mais especificamente, o capítulo é sobre língua e linguagem. Ainda que próximos, a língua e a linguagem, elas são conceitos distintos que podem ser diferenciados a partir de alguns pontos. A linguagem é todo o processo de comunicação que pode ser chamado de linguagem. Ela representa qualquer experiência de comunicação. Então, a linguagem ela pode ser construída de modo verbal, que é por meio das palavras, ou então de modo não verbal, que são as imagens, os gestos, as cores, os sons. E as partes que compõem a linguagem a gente chama de signos linguísticos. Com relação à língua, o conceito de língua diz respeito a uma manifestação verbal da linguagem, tanto por palavras ou por sinais, como é o caso da Libras, né? Que é uma forma de, que é uma língua em forma, é uma forma de linguagem. A importância maior de uma língua está associada à comunicação, mas ela possui um importante papel para representar a cultura de um povo e a identidade de uma nação. Por isso, ela era tão importante aos colonizadores, porque eles queriam que os colonizados aprendessem a língua deles. Para recapitular um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como chamamos as partes que compõem a linguagem? São os signos astrológicos, são os signos chineses, são os signos linguísticos ou são significativos? Então, a gente chama as partes que compõem a linguagem, a gente chama de signos linguísticos. Vamos chegar um pouquinho mais aqui adiante, falando especificamente de signo linguístico. Isso é o quê? É a união indissociável entre um significante e um significado. O significante, ele corresponde à imagem mental acerca de uma palavra. Se a gente fala mesa, automaticamente a imagem de uma mesa vem à nossa mente. O significante, ele é subjetivo, visto que cada pessoa possui uma imagem particular imaginada. Algumas pessoas vão imaginar uma mesa grande, outras pessoas vão imaginar uma mesa pequena. Essa fase do signo linguístico também é conhecida como imagem acústica. Já o significado, ele corresponde à parte conceitual de uma palavra. Ele possui relação direta com as informações que o ouvinte tem acerca de determinada palavra. Ao falar mesa, o ouvinte ele dimensiona que é um objeto que funciona como apoio para as refeições, para trabalho, para decoração. Ainda que os ouvintes imaginem mesas diferentes, eles sabem que as finalidades do objeto são restritas e possuem afinidade. Já o signo linguístico, ele é a união entre um significante e um significado, como eu tinha falado, e ao falar mesa, por exemplo, há um significante, que é a imagem mental que surge, e um significado, que é o conceito do objeto. Quando a gente une essas duas coisas, surge o signo linguístico. A linguagem, ela funciona para a humanidade através desses signos linguísticos. Então, para a gente recapitular, o que é formado pela união entre um significante e um significado? É o signo linguístico, é o idioma, é a linguagem ou é a língua? É o signo linguístico. Bom, então, esse podcast vai ficando por aqui. Curta a Sêneca já nas redes sociais, continue acompanhando os próximos episódios. Obrigada!